Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes, que hoje acordou com aquela vontade excelente, aquela vontade maravilhosa de aprender arquitetura do MSX hoje. E como você pode imaginar, hoje nós vamos dar continuidade nas nossas aulas de arquitetura, porque na aula anterior nós falamos bastante sobre o registrador de status do VDP, mas nós ensinamos a ler esse registrador, mas nós não destrinchamos ele para que vocês entendessem o que cada um daqueles bits do byte que vem lá do registrador do status do VDP significa. Então na aula de hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior, então por favor, amigo escovador de bytes, se você não viu a aula anterior, volta lá, vai na playlist de arquitetura MSX, dá uma olhada na aula anterior, porque lá nós discutimos como ler a porta do VDP. E hoje nós vamos fazer uma aula onde nós vamos ler o status do VDP, vamos criar uma situação hipotética, ler o status do VDP e analisar cada um daqueles bitzinhos para ver qual está ligado e qual desligado e qual está desligado, para que a gente possa entender efetivamente qual é o significado de cada um daqueles bits lá dentro do registrador de status do VDP. Então, abre o seu Visual Studio Code, abre o nosso código aí e vem comigo descobrir para que serve esse tal de registrador de status do VDP. Como sempre, meu amigo escovador de bytes, o código que nós vamos estudar hoje está dentro do GitHub do Debate Creator, github.com/debatecreator. Aqui você acha todos os códigos das nossas aulas. E a aula de hoje, por ser uma aula de arquitetura MSX, você vai achar nesse repositório aqui, MSX Arquitetura. Quando você entrar nesse repositório, MSX Arquitetura, você vai ver que você tem aqui as aulas do VDP, que nós estamos fazendo agora, e nós temos aqui o VDP streg, que é o nosso código do VDP para o nosso status, nosso registrador de status, que é o tema da aula de hoje. Então hoje nós vamos discutir esse código aqui e vamos discutir algumas modificações arquiteturais que nós fizemos para que a gente possa ter o código bem dividido aqui entre os arquivos do projeto. Então aqui, meu amigo escovador de bytes, agora nós temos que entender como é que funciona aquele bytezinho lá que vem do nosso queridíssimo registrador de status. Lembrando que o nosso MSX, por ser um computador de 8 bits, os registradores também têm 8 bits. Então, o nosso registrador do VDP, como é um registrador da MSX, é um registrador de 8 bits. E aqui a gente pode ver que a gente nunca vai analisar esse registrador como um número, seja ele um número binário, um número decimal, seja lá como você esteja visualizando esse número. Na verdade, a gente não vai analisar ele como um número, a gente vai analisar ele pelos bits que compõem o byte. E como vocês podem ver aqui, cada bit tem uma função específica dentro do nosso queridíssimo registrador de status. Então aqui, se a gente começar a olhar bit a bit, a gente vê que do bit 0 até o bit 4, nós temos o número do quinto sprite. E o que é esse número do quinto sprite? Lembra lá que eu falei para vocês que no MSX nós só podemos lidar com 4 sprites na mesma linha? Então vamos supor que eu desenhe aqui 1, 2, 3, 4. Quando eu for desenhar o quinto sprite na mesma linha, aqui por exemplo, esse sprite não vai aparecer, ele vai ficar invisível. Porque o nosso VDP não consegue lidar com mais de 4 sprites na mesma linha. E aí o que vai acontecer nesse momento? Aqui o nosso bit 6, que é um flag que indica se houve um quinto sprite na mesma linha, vai ser alterado para 1. Então aqui a gente vai saber que tem um quinto sprite na mesma linha. E aqui nós vamos ter o número do sprite que causou essa visualização, para que a gente possa fazer um tratamento. Então aqui, se nós temos de 0 a 4, nós temos 5 bits. Então nós temos aqui o bit 0, o bit 1, o bit 2, o bit 3 e o bit 4, certo? Se eu pegar aqui em decimal e ligar todos esses bits, você vai ver que a gente vai ter 1, 1, 1, 1 e 1. Esse número aqui, se a gente converter ele para decimal, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 1, 2, 4, 8 e 16. Então, se a gente somar isso aqui, 16 com 4 dá 20, com 8, 28, com 2, 30, com 1, 31.
Então esse valor aqui é um valor máximo 31. E isso é interessante, porque se nós temos de 0 a 31, nós temos 32 números possíveis, 32 sprites. E esse aqui, se você lembra da nossa discussão, é o número máximo que o MSX pode ter de sprites na tela simultaneamente. Então, com 5 bits, nós podemos indicar aqui todos os sprites que estiverem na nossa tabela de atributos, e aí ele vai dizer para você que, por exemplo, vamos supor que o sprite que causou a colisão aqui seja o sprite 5, aqui nós vamos ter 5 em binário. 5 em binário, a gente sabe que 5 em binário é igual a 1, 0, 1. Então vocês vão ver, por exemplo, se for o sprite 5, vocês vão ver nesse cara aqui, vocês vão ver 0, 0, 1, 0, 1. E aí vocês vão poder tratar esse quinto sprite que foi colocado na tela. Agora aqui, amigo escovador de bytes, no quinto bit, nós temos esse bit C aqui. E esse bit C aqui é o bit que nós chamamos o bit da colisão. Então, toda vez que os sprites controlados por hardware colidirem, ou seja, quando um pixel de um sprite sobrepor o pixel de outro sprite, essa colisão aqui, esse cara aqui, vai ser levantado para 1. E é importante lembrar que a gente só checa a colisão a cada quadro da animação, a cada frame. A gente logo vai aprender o que são esses frames, mas é importante que você tenha esse conhecimento na sua cabeça. E aí, ó, se você estiver trabalhando com máquinas NTSC, essa checagem é uma vez a cada 1 sobre 60 segundos. Isso aqui vai dar nanosegundos, tá? Ou uma vez a cada 50 segundos, ou uma vez a cada 1 sobre 50 segundos, se você estiver falando uma máquina PAL. A máquina PAL ela é mais lenta que a máquina NTSC. Como nós temos muitos MSX europeus, é importante você conhecer isso e você tratar isso no seu jogo. Logo de cara você descobrir se o seu jogo está rodando em uma máquina PAL ou em uma máquina NTSC, guardar isso lá nas suas estruturas de dados para que você possa fazer o seu código funcionar de uma forma em máquinas PAL que os frames são mais rápidos e de outra forma no nosso queridíssimo MSX PAL, onde os frames são mais lentos. Então, se você não tivesse cuidado de ver a visualização dos sprites de acordo com o refresh rate da sua máquina, né? E quando eu falo aqui refresh rate, é o tempo que o VDP leva para desenhar um quadro na máquina, que na máquina NTSC é esse tempo e na máquina PAL é esse tempo. Se você não tivesse cuidado, pode acontecer de acontecer uma colisão e você não registrar ela, porque aconteceu a colisão aconteceu em um período muito rápido e o VDP simplesmente não conseguiu pegar essa colisão. Então isso tudo são cuidados que você tem que ter quando você está falando sobre o nosso queridíssimo registrador de status do VDP. E aqui, ó, no nosso bit 6, nós já discutimos sobre ele, né? Nós acabamos de falar sobre ele quando a gente falou do quinto sprite, que é esse cara aqui. E ele normalmente é 0, mas ele é trocado para 1 toda vez que existir mais de 4 sprites em uma linha. Se a gente estiver falando de MSX2, tá, pessoal? Esse número aumenta para 8. Porque no MSX2, né, você vai ter o 2 e além, né? Você vai ter pelo menos o TMS 9938. E o TMS 9938, por ser um chip mais moderno com mais funcionalidades, ele atura um número maior de sprites na mesma linha. Então no MSX2 é diferente. E aí, ó, tem uma coisa muito importante, tá? Toda vez que você ler o registrador de status do VDP, esse flag volta para 0. Então você tem que tomar o cuidado de ler o registrador do VDP e tratar imediatamente, para que você não tenha uma leitura falsa no nosso queridíssimo flag de quinto sprite. E esse aqui, ó, é o tal bit do frame. O que é esse bit do frame? Toda vez que um frame terminar de ser desenhado, ou seja, quando a última linha do quadro
é desenhada pelo VDP, o VDP ele desenha dessa forma aqui, tá, pessoal? Imagina que a tela do seu computador é isso aqui, tá? Vamos imaginar que a tela do seu computador é isso aqui. Então o VDP ele vai desenhando a sua tela, né, o seu quadro, o seu frame, linha a linha. Então ele vai desenhar uma linha, vai desenhar uma linha, vai desenhar uma linha e assim sucessivamente até que ele chegue no final da tela. Quando ele chegar na última linha do final da tela e terminar de desenhar essa linha aqui, aí é o momento que o flag ativa. Então ele desenhou a última linha do seu quadro, esse flag é alterado para 1. Lembrando mais uma vez que isso ocorre uma vez a cada 1/60 segundos nas máquinas NTSC e uma vez a cada 1/50 segundos nas máquinas PAL. Quando você lê o registrador de status acontece a mesma coisa, esse flag é zerado, então trate imediatamente após a leitura. E esse sinal de frequência também é usado nas interrupções dos I80. Toda vez que tem uma interrupção nos I80, né, ele usa esse refresh rate para fazer as interrupções. E assim você também pode, isso aqui é uma forma meio Extreme Go Horse de você verificar o acontecimento das interrupções. Vocês vão ver que muitas vezes para ler o status a gente tem que desabilitar as interrupções para evitar que a gente faça isso no meio do caminho. Muito maneiro trabalhar com o VDP do MSX, não é, meu amigo escovador de bytes? Então, se você está gostando do vídeo, não esqueça de clicar no botão Valeu, que está aqui embaixo do vídeo, e doar uma quantia qualquer para o canal. A doação é totalmente espontânea, você doa se quiser, e a quantia também é quanto você acha que vale. Se você achar que esse vídeo está valendo alguma coisa para você, não esqueça que você pode clicar no botão Valeu e doar qualquer quantia para o canal. Além disso, apenas pense em se tornar um membro do canal. Nós temos duas formas de você se tornar um membro do canal. Você pode se tornar um membro do canal pelo Patreon, patreon.com/TheByteCreator, ou você pode se tornar um verdadeiro escovador de bytes, clicando aqui no nosso clube de membros do YouTube. Clica lá e torne-se um verdadeiro escovador de bytes e ganhe lá o seu nível de escovador de bytes. Além disso, você também pode comprar uma memorabilia ou comprar um merchandise do canal. Você pode ir lá em TheByteCreator.com.br, comprar uma camisa, uma roupinha para o seu pet, qualquer coisa que você ache legal e bacana para você vestir a camisa, porque o verdadeiro escovador de bytes veste a camisa, meu amigo escovador de bytes. Então vem com a gente, torne-se membro e ganhe os nossos benefícios. Acesso antecipado aos vídeos do canal, tem o Disques na faixa, acesso ao nosso FTP e um canal exclusivo para conversar não só comigo, mas com os outros escovadores de bytes, com os outros verdadeiros escovadores de bytes que assinam o canal. Então vamos embora que a gente ainda tem muito que aprender sobre o VDP do MSX. Então, amigo escovador de bytes, vamos começar a praticar o que nós acabamos de aprender. Então, se você abrir lá a pastinha que eu recomendei que vocês abrissem lá, o VDP strreg, que é esse cara aqui, vocês vão ver que nós temos aqui toda uma estrutura nova dentro da nossa arquitetura. Primeiro que nós criamos essa pastinha AST aqui, que é onde vão ficar todos os assets dos nossos programas. E eu criei esse cara aqui, o sprites.asm. O que é o sprites.asm? Eu criei aqui nesse sprites.asm definição de um sprite em hexadecimal aqui. Então isso tudo aqui define um sprite em hexa, que nós vamos imprimir ele várias vezes na tela hoje. E aqui dentro do nosso programa principal, nós temos que colocar uma referência a esse arquivo. Então aqui no final do programa, eu coloquei aqui um include ao sprites.asm, que vai trazer esse sprite aqui para a ROM que nós vamos gerar hoje desse nosso queridíssimo programa. E aí vamos começar a dar uma olhada nesse código aqui. Esse código, até aqui nada muito novo, ele faz todos os includes que ele tem que fazer, variáveis, constantes, BIOS, prepara o cabeçalho de ROM para MSX, aqui a gente limpa a tela, a gente já viu essa função antes, e aqui nós temos a read VDP ports, que é uma função que está lá no nosso arquivo do TMS 9918, que é esse cara aqui, o read VDP ports, e nele nós fazemos aquela leitura das portas de dados, da porta de controle, que nem nós aprendemos nas últimas aulas. Então aqui nada diferente, né? Mas aqui nós já usamos uma funçãozinha diferente. Essa função é uma função da BIOS, que ela muda o modo da tela. Então eu carreguei aqui o acumulador com 1, e quando eu rodo essa função change_mode, ele vai ver aqui o que tem no acumulador, e vai trazer o modo da tela para o que estiver colocado aqui.
Eu optei por usar a Screen 1 aqui por um motivo muito simples, porque eu vou querer apresentar sprites e texto na tela. Então a Screen 1 é muito mais importante para a gente. E aqui, ó, logo depois de definir qual é o modo da tela que eu vou usar, eu tenho que carregar esse sprite aqui, que está definido nos sprites, nas tabelas, na tabela de sprites do nosso VDP. Essa função Load Sprites, ela fica aqui no TMS 9918, é esse cara aqui, Load Sprite Table. Não precisa se preocupar com ele agora, porque muito em breve eu vou começar a falar para vocês sobre as tabelas de sprites do VDP, e aí vocês vão entender isso aqui que eu estou fazendo muito melhor quando eu chegar lá. E aqui, ó, nós vamos usar uma função nova que nós criamos, que nós também colocamos lá no TMS 9918, que é uma funçãozinha PutSprite, que vai desenhar o sprite na tela. Então, se nós formos olhar essa funçãozinha PutSprite aqui, nós temos alguns parâmetros que nós temos que passar para a função. A é o número do sprite na tabela de atributos. Mais uma vez, não se preocupe muito com isso agora, porque isso vai ser explicado na hora que a gente falar sobre as tabelas de sprite no VDP. No D e no E, nós passamos a posição X e Y do nosso queridíssimo sprite, que é onde ele vai ficar na tela. No B, nós vamos passar o número do sprite na tabela de sprite, que é essa tabela aqui, é a tabela que nós carregamos nessa função aqui, que é onde tem os padrões de sprite, como se fossem os padrões dos azulejos dos sprites que vão ser desenhados. E no C, a gente passa a cor que nós queremos desenhar esse sprite. De novo, nós não vamos ver essa função agora, nós vamos apenas usá-la, porque ela vai ser muito melhor explicada mais para frente, provavelmente nas aulas de Assembly. Então, simplesmente acredite em mim que essas funções funcionam e que nós vamos usar ela para entender os conceitos lá do leitor de status do VDP. E aqui é onde a mágica acontece, né? Primeiro a gente carrega o nosso acumulador em 0, carrega os registradores D e E, que nós já sabemos que são os parâmetros da posição X e Y do nosso primeiro sprite. Então aqui a gente vai colocar ele na posição 80, 80, que é mais ou menos o meio da tela do MSX. E a gente vai desenhar o sprite que nós carregamos nessa posição aqui. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos comparar o nosso acumulador com 5. 0 é igual a 5. Se o 0 for igual a 5, o nosso registrador de status, de flags, né? O nosso registrador de flags do Z80 vai colocar 0 no flag 0, que é esse cara aqui. E aí a gente vai fazer o jump para o VDP status, que é essa parte aqui que faz a impressão final. Então isso aqui é meio como se a gente estivesse controlando um loop aqui. E aí depois, se não for 0, se nós não viemos para cá e terminamos a execução do programa, nós aumentamos o nosso acumulador em 1. Então aqui de 0 ele vai para 1. E aí eu tenho que dar um push aqui para preservar esse valor aqui que nós colocamos do loop. E aí nós preenchemos os outros parâmetros que nós precisamos para colocar o sprite. Então aqui a gente faz o load do acumulador A com o registrador E, que é a posição X do nosso sprite. Somamos 20 a esse cara, colocamos ele de novo no registrador E, trazemos o AF para a gente pegar o valor que nós tínhamos guardado aqui do loop, do contador de loops. E aí a gente faz o loop do sprite. E aí, meu amigo escovador de bytes, quando ele chegar no desenho sprite de novo, o que vai acontecer? Esse E aqui não vai ter 80, ele vai ter 100, porque 80 mais 20 daqui dá 100. E aí ele vai desenhar um próximo sprite na posição 100, vai comparar, o nosso queridíssimo acumulador aqui vai ter 1, não vai ser 5, então ele vai fazer esse loop aqui 6 vezes, porque nós vamos de 0 a 5, nós vamos fazer 6 vezes. Ou seja, ele vai desenhar 6 sprites iguais na tela. E aí, quando nós chegarmos lá no sexto sprite, que aí essa comparação aqui vai dar 0, aí sim ele vai vir para cá. E quando ele chegar aqui, nós vamos imprimir. Nós vamos ler o status do VDP, usando os métodos que nós aprendemos nas aulas anteriores, e que estão encapsulados lá na função do TMS 9918. De read VDP status, que é esse cara aqui, vai trazer isso para cá. E aí o que nós vamos fazer?
nós vamos fazer a nossa função imprime binário, porque o resultado dessa função aqui, readVTP status, qual é? Ele vai responder no acumulador o status do VDP, ou seja, ele vai responder aqui 1 byte, ou os 8 bits que nós acabamos de estudar, no acumulador, e aqui nós vamos imprimir o acumulador em binário. Então lá na nossa biblioteca do Z80, nós criamos aqui uma outra função que vai imprimir o número em binário. Então ele vai receber um número no acumulador, que é um número de 8 bits, que pode ir até 255. E aqui ó, nós vamos checar bit a bit cada bit do acumulador. E aqui vale a gente explicar essa função RLA aqui, porque eu acho importante. Então, amigo escovador de bytes, para explicar o RLA, que é uma função do Z80, que costuma gerar muita confusão na cabeça dos amigos escovadores de bytes, eu vou desenhar o funcionamento dela, tá? Imagina que esse aqui é o registrador de flags que vocês já estudaram do Z80, certo? Dentro dos registradores de flags do Z80, nós temos aqui um dos flags que é o flag de carry. E esse registrador de flags ele pode conter um valor aqui, certo? Então o que faz o RLA? O RLA ele vai lá no nosso queridíssimo acumulador. Então vamos supor que a gente tem aqui 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, por exemplo. O que o RLA vai fazer? Ele vai pegar esse bit aqui, vai subir para cá para o carry, e aí todos esses bits aqui, eles vão shiftar uma posição para a esquerda. Por isso que é L, aqui é L de left, tá? E aí o seu registrador, o seu acumulador, e aqui eu estou falando do acumulador, tá? Ele vai ficar 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, e o último valor que tinha aqui no carry, que não interessa pra gente, vai vir para cá, certo? E aqui, ó, conforme nós estudamos anteriormente, nós estamos usando a função DJNZ nessa parte aqui do código para fazer um loop. Vocês já estudaram aí em aulas anteriores como é que faz o DJNZ. O DJNZ ele é controlado pelo B. Então aqui nós estamos colocando 8 no valor de B, significa que ele vai fazer o DJNZ 8 vezes. Então o que aqui nós vamos ver, né? Agora nós estamos fazendo um jump condicional ao valor do carry. E o carry é esse aqui, que nós acabamos de jogar vindo do acumulador. Então o que ele vai testar aqui? Se não houve carry, ou seja, se o valor do carry for 0, e nesse caso ele é 0, ele vai desviar o código para esse label aqui imprime 0. E aí nós vamos salvar o valor do A, vamos colocar 0 e vamos chamar a nossa função chput da BIOS para colocar o caractere 0 na tela para o usuário ver. E aí nós vamos checar o fim. Como essa foi a nossa primeira iteração das 8, ele vai vir para o próximo bit. E aí ele vai fazer o RLA de novo. E aí o que ele vai fazer na próxima iteração do RLA? Ele vai apagar aqui o valor do carry, vai trazer esse 1 aqui, que é o próximo cara do acumulador 1, e aquele valor 0 lá, que também não interessa mais pra gente, vai ser carregado aqui no final do byte. E aí o que ele vai fazer? Ele vai testar agora, e ele vai testar se não houve carry. E dessa vez houve, porque aqui o valor do carry é 1. Como é 1, ele não vai cair nessa decisão, e vai vir aqui, vai salvar o valor do AF, vai colocar 1 no nosso queridíssimo acumulador e vai chamar a função da BIOS que imprime 1 na tela. Então nós estamos imprimindo aqui 0, depois 1. Isso aqui é a tela do computador. E aí, meu amigo escovador de bytes, eu espero que você já tenha entendido que ao final, quando nós chegarmos na última iteração do DJNZ, nós vamos ter impresso o nosso bit inicial, que era aquele bit lá, o byte inicial, né, que era 01, 00111 na tela do computador. Então é essa função que imprime um número em binário. E aí, meu amigo escovador de bytes, aqui nós temos para finalizar o desenho sprite, que é uma subrotina do nosso programa principal, que é chamada aqui no desenho sprite, né, onde nós preenchemos os dois últimos parâmetros que a gente precisa para botar um sprite na tela. B, que é o número do sprite na tabela de sprites, ou seja, é o azulejo que vai definir aquele sprite. E C, que nós sabemos que é a cor
Então, como nós estamos preenchendo aqui C com a cor 3, que é verde, ele vai imprimir todos os sprites em verde. E aqui é a nossa funçãozinha Input Sprite, que eu já mostrei para vocês que está lá no TMS 9918, que é a função que efetivamente coloca sprites na tela, que eu falei que eu vou explicar outro dia para vocês, porque esse vídeo aqui já está com quase meia hora, e esse vídeo vai ter uns minutinhos de bônus aí, porque a situação aqui é complicada. Então, galera, vamos executar esse código e vamos ver exatamente o que ele faz para a gente. Então, pessoal, vamos comparar agora a resposta do nosso emulador, que está aqui, com os flags que nós descobrimos aqui. Então, o primeiro flag, que é esse 0 aqui, ó, esse 0 da massa aqui, ele é o nosso flag de quadro, de frame. Então, como esse valor aqui está zerado, na hora que nós fizemos essa leitura do VDP, o frame não tinha terminado de desenhar. O próximo, que é esse flag aqui, o quinto sprite, vocês vão ver que ele está 1. E por que ele está 1 aqui? Ele está 1 porque nós desenhamos 6 sprites. Óbvio que você só vai ver 4, porque o TMS 9918 só mostra até 4 sprites. Mas quando ele tentou desenhar esse quinto sprite que entraria aqui, por exemplo, ele viu que não dava e levantou para a gente esse flag aqui. Se nós pegarmos esses 5 bits aqui, 1, 2, 3, 4, 5, que são os bits do quinto sprite, nós vamos ver o seguinte, ó, 0 não conta, 0 não conta. Então 1, 2, 4. Então o que ele está dizendo para a gente aqui? Que o sprite que causou aqui o quinto sprite foi o sprite 4 da tabela de atributos. Como nós começamos a nossa tabela de atributos com 0, então 0, 1, 2, 3, 4, nós sabemos que o sprite 4 da tabela de atributos é o quinto sprite que nós tentamos desenhar. Então aqui nós sabemos que houve um sprite que não foi desenhado, e que o sprite que não foi desenhado foi o sprite 4 da tabela de atributos. E aqui por último, o último flag relevante, que é o quinto bit, é o flag C, que é o de colisões. É o flag C, que é o flag de colisões. Como vocês podem ver aqui, no momento em que nós testamos o nosso queridíssimo bit, o nosso queridíssimo VDP, não havia colisão nenhuma, porque nenhum desses sprites aqui estão se tocando em momento nenhum. E aí, meu amigo escovador de bytes, eu sou obrigado a informar vocês que essa aula muito legal, infelizmente, acabou. Então, como eu já enchi bastante o saco de vocês hoje aí, colocando uma aula de meia hora para vocês, espero que vocês tenham gostado, mesmo tendo passado 10 minutinhos, é porque esses conhecimentos de arquitetura às vezes precisa que a gente faça muita conta, né? Muita transformação para binário e tem que apresentar teoria e alguma coisa de prática. Eu espero que essa aulinha de meia hora não tenha perturbado vocês. Bota aí nos comentários se vocês acharam que meia hora de aula foi muito, foi pouco. Se a gente pode continuar fazendo aulinha de meia hora, se vocês querem que eu quebre mais o conteúdo. E não se esqueça também de botar aqui nos comentários agradecimentos e abraços amplexos, calorosos e amorosos para os nossos amigos aqui das laterais da tela, que são os nossos escovadores de bytes, que assinam os nossos programas de patrocínio e que fazem com que esse canal exista. Então, muito obrigado. Um beijo muito grande, não só para os verdadeiros escovadores de bytes, mas para você também, escovador de bytes, que curte, compartilha e comenta nos vídeos. E acima de tudo do que eu expliquei, a coisa mais importante que eu sempre falo para você, escovador de bytes, seja feliz. Até a próxima!